iniciando mais um episódio do nosso Groutcast, o primeiro podcast gravado 100% dentro de um canteiro de obras. E não podemos esquecer aqui de agradecer a Fix Capital, que está em parceria com a gente na nossa obra aqui no Residencial 2 em Alphaville. Agora, David, a gente vai começar esse bate-papo e eu queria que você contasse, que desse assim uma breve abertura dessa convidada nessa mesa de hoje. Tem uma frase. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o David Albert, aqui membro do Grout. E tem uma frase que digam que se você é a melhor pessoa da mesa, está na mesa errada. Exato. E eu tô na mesa certíssima, porque, gente, eu sou a pior pessoa dessa mesa. Então, tô na mesa certa. É um prazer hoje receber a querida Rivânia, uma amiga nossa que o Network nos trouxe, né? Uma empresária incrível, e vai ser um prazer hoje poder compartilhar esse momento contigo. Então, já dando início aqui, Riva, se apresenta para o pessoal e conta pra gente um pouco qual é a sua especialidade, o que a sua empresa faz, e a gente vai conduzindo a conversa a partir daí. Olha, muito bom dia e boa tarde, boa noite, você que nos assiste. Muito obrigado, meninos, por esse convite aqui na Groutcast, esse podcast que é o meu cenário, a minha vivência, que é obra. Você tá em casa, né? Tá em casa. Nossa, hoje eu tô realmente, literalmente em casa. E eu sou a Rivânia Campos, CEO do Grupo Gesso Campos, sou nordestina piauiense, tenho 40 anos, tenho um filho de 8 anos, o Henrico, sou mãe atípica e sou mulher à frente de obra há 20 anos. E somos especialistas em drywall e steel frame, construção a seco. Estamos na Vila Mariana, nossa sede, mas atuamos em São Paulo, Grande São Paulo. Não temos extensões de lugares, atendemos a qualquer lugar. E temos uma equipe especializada em drywall e steel frame, com materiais normatizados. E ao longo aí da nossa conversa eu vou falando muito aí para vocês ao longo desses 20 anos. E eu fico muito feliz de receber mais uma mulher que atua fortemente dentro do canteiro de obras. Eu me sinto muito à vontade quando estou com essas mulheres, porque a gente consegue compartilhar várias histórias, e nós que vivenciamos ali uma rotina de obra, a gente sabe, né, as dores de tudo que acontece. Então hoje, para a Rivânia estar aqui nessa mesa porque ela é especialista, e é isso que nós queremos abordar em todos os nossos episódios para você que pensa em investir no mercado imobiliário. Quais são as pessoas que você deve buscar? Gente, isso daqui, esse podcast é um tesouro para você que quer investir no mercado imobiliário, porque aqui você vai aprender como é a jornada de uma obra, seja do zero ou um retrofit, igual nós estamos fazendo aqui no Alphaville. Sim. Então, eu gostaria que a Rivânia compartilhasse aqui com a gente não só essa parte, né, do que realmente ela faz, de como que ela executa, mas a importância de quando as pessoas vão atrás dela e por que as pessoas estão indo atrás dela, porque as pessoas vão buscar, porque ela não atende só um cliente final, só um investidor, ela atende grandes empresas. Hoje ela é uma das responsáveis aqui por grandes cenários aí que vocês aí de casa veem na televisão. Essa mulher é aquela que domina isso tudo. Conta pra gente aí um pouquinho o que seus clientes aí, por que eles vão atrás de você, atrás da Rivânia, o que a Rivânia oferece assim de tão diferencial e como que essa mulher ficou grande nesse mercado imobiliário aí. Ju, quando eu recomecei, né, nesse cenário, eu tive um antigo sócio, então muitos perguntam como que eu entrei nesse cenário da construção. Essa mulher começou e eu tive, assim, de início um antigo sócio, e quando eu entrava em obra, me deixava muito, como mulher, ver funcionários, naquele tempo não tinham cuidado muito humano, e uma das coisas foi, eu criei um brand muito forte na empresa, onde quem conhece sabe a nossa cor roxa, e aquele funcionário com uniforme, com IPIs, e aí como uma mulher muito determinada, muito organizada, eu mudei esse cenário. Foi não só isso que me levou à construção, mas foi uma das coisas que tive um diferencial muito grande na fundação do Grupo Gesso Campos, era essa organização, era esse funcionário uniformizado com IPIs. Um especialista no que faz. Então eu exigi dos meus meninos, das minhas equipes, fazer treinamentos. Então nós temos treinamentos consecutivos sempre para procurar levar o melhor para esse cliente, principalmente com materiais normatizados. Eu sou uma pessoa que você vai ouvir muito falar sobre a importância
de você contratar uma empresa idônea, no qual você, ou quando o cliente precisar daquela certificação do material, você tem como ele ter aquele documento. Então, nossa empresa, nós temos toda a documentação necessária para a execução da sua obra, tanto de funcionários quanto da empresa. E foi com isso que eu alavanquei grandes projetos, por ter todo esse diferencial de documentação, funcionários normatizados, materiais normatizados, equipes qualificadas, e cheguei a grandes projetos, né? Hoje estamos aí na telas, aí, todas as realities da Record, é executada pelo Grupo Gesso Campos, é uma obra 100% em construção a seco, drywall e steel frame. Rápido, né? Rápido. Que é o que a televisão precisa, né? Que é o que a televisão precisa. Nós temos dias e tempo recorde. E faça chuva ou sol, nós temos datas de entrega. É contra o tempo sempre, não é? Contra o tempo. Hoje, a maior lavanderia do aeroporto de Guarulhos foi executada pelo Grupo Gesso Campos, 100% em steel frame. E você está dentro de um aeroporto, você tem noção do tamanho de segurança que você precisa ter, de equipes qualificadas lá dentro, de toda a normatização, porque lá nós tínhamos acesso a todas as aeronaves. Então, era em áreas muito restritas. Então, foi tudo isso que alavancou o Grupo Gesso Campos a estar em grandes projetos. E toda essa organização, né? São equipes, é todo um conjunto de fatores que leva a grandes projetos. E você comentou, né, sobre o treinamento da equipe. E hoje, né, a construção civil ela é uma profissão, né, um ramo que é muito antigo. E a gente vê várias posturas de profissionais na construção civil, e o gesseiro é um cara que ele tem uma característica própria, né? Todos de branco, chinelo, às vezes a camiseta de time. Como é que funciona o seu funcionário hoje, chegando numa obra, além da cor roxa, né? Mas qual que é a orientação ali do procedimento que você dá para o seu funcionário? Porque a gente comenta muito isso. Eu não posso entrar na casa do cliente e deixar ela pior do que estava antes de eu chegar, né? E a gente sabe que o gesseiro, às vezes, ele é um cara que deixa poeira branca para tudo quanto é lado, né? Como é que você orienta hoje, como é que é a condução hoje do seu colaborador quando ele chega numa obra de um cliente final? E a condução é sempre organização. Então, como eu falei, eu sou uma pessoa muito organizada. Se você for lá conhecer a nossa sede, que vai ser um grande prazer, o David já conhece, conheço. a Ju ainda não. Não. Ele tem que chegar muito bem caracterizado. Então, hoje, os meus funcionários é obrigatoriamente uniforme. A gente pega muito isso. E você entrar, principalmente em residência, assim, nós atendemos reformas aonde o cliente está dentro da casa dele. Imagina você fazer gesso com o cliente final morando na residência. Imagina. E ele tem que ter todo o cuidado de organização, de limpeza, de proteção, de piso, de móveis e principalmente ter uma boa vestimenta, uma boa aparência. Isso foi uma das diferenciais que eu, como mulher, lá no início trouxe, foi muito esse. Ele tem que estar muito bem apresentável, porque nós lidamos com muitos clientes pequenos, médios e de altíssimo padrão. Então, ele não pode chegar de qualquer jeito, como ele convive lá na casa dele, lá dentro do cliente. Então, isso foi uma das posturas no qual o Grupo Gesso Campos alavancou a grandes clientes aí, muitos plays. Hoje, a casa Disney foi uma casa executada pelo Grupo Gesso Campos. Então, você imagina você executar uma casa de altíssimo padrão, de muitos metros quadrados, onde tinha muitos materiais e muitas peças decorativas de valores altíssimos. E ainda até hoje nós é um cliente que nós atendemos e sempre estamos lá para várias mudanças, sempre tem desses clientes. Isso é uma diferença, né? Assim, o mínimo é você fazer um bom trabalho, né? Se eu sou vidraceiro, eu tenho que instalar o vidro direito. Esse é o básico, não tem nem o que discutir sobre isso. Mas o over delivery, né? O ir além do combinado, da expectativa e essa experiência de entrega é o que diferencia bons profissionais de ótimos profissionais, né? E não é à toa que você tem aí os contratos, os clientes que você atende, justamente pelo posicionamento que você tem com a sua equipe, né? Exatamente. O que a gente fala muito sobre isso, sobre esse cuidado na entrega. Porque tem gente às vezes que é muito bom, mas não tem uma boa entrega. E tem gente que tem uma boa lábia,
teoricamente uma boa postura, mas não tem entrega nenhuma, né? É o que a gente mais vê no mercado, desculpa, mas isso acontece com muita frequência. Por isso é importante validarmos. Então, você que está assistindo esse episódio, quem está aqui na mesa com a gente hoje é a Rivânia da Gesso Campos. Ela é uma pessoa extremamente validada no mercado. Sim. Então, se você é investidor, incorporador, enfim, precisa executar uma grande reforma, precisa fazer grande modificação, então tá aqui na mesa a pessoa que você deve procurar. Vamos aproveitar aqui, Rivânia, deixa o seu @ pra gente. O nosso @ é @Rivânia Campos e temos o grupo Gesso Campos. Então lá você vai nos contatar, tanto de material, temos a loja distribuidora também de material. Então nosso grupo de empresa é composto por várias empresas. Nós temos tanto a loja distribuidora de material como o nosso forte, que é a execução de pequenas, médias e grandes obras, tá? Nós atendemos a todo o público de cliente. Então, nós atendemos o cliente. Eu falo sempre isso muito para o David. David, eu atendo o cliente. É tanto que eu me considero uma pessoa muito tranquila em ter clientes há 20 anos. Entendi. Isso é muito difícil hoje, você manter um cliente Muito fiel difícil. a você há 20 anos. Eu tenho um cliente aí que hoje estão lá já numa idade bem avançada e eles confiar e dar grandes projetos para uma mulher que sofreu muito machismo nessa área, né, Ju, que você sabe. Você é engenheira, mas imagina eu como prestadora de serviço de drywall e steel frame, o quanto machismo sofri nesse mercado, mas não desisti. E você ter esses clientes fiéis há mais de 20 anos. Não é para qualquer um. Eu brinco, né? Muitas vezes é fácil você... alcancei o topo. E se manter? E se manter lá. Como você faz para se manter lá, né? Então, eu acho que aí é a grande charadinha. Eu acho que como mulher, né, o que eu enxergo muito, né, em você também, que é mulher, é aquela coisa assim, eu não sei se a gente é meio que educada, né, para organização de casas, inicialmente, sim, né? Aí a gente quer mudar só o tipo da casa, né? Mas eu acredito que o senso da mulher dentro de uma obra, essa visão da organização, tem muito pela forma que nós fomos educadas, né? Na infância, né? Aquela coisa de ajudar a mãe, ajudar em casa, fazer as coisas. E a gente traz isso para a vida. E eu acho que você, assim como eu, quando a gente chega dentro das nossas obras, a organização é um diferencial. E eu sempre digo, a organização dentro de um canteiro de obra, seja na parte de civil ou drywall, ela auxilia toda a equipe a trabalhar de uma forma melhor, mais rápida, mais ágil. Por quê? Porque está tudo organizado. Tudo organizado. A organização é o que faz a diferença, né? E muito mais economia também. Muito mais economia, porque você vai ter menos desperdício. Por quê? Porque está organizado. Porque está organizado. E para vocês entenderem o grau de importância de você ter pessoas especializadas no que fazem, um princípio bem básico. Vamos supor que você está fazendo principalmente algo comercial, uma obra comercial, e você tem um seguro dessa obra. E de repente pega fogo, tem um alagamento. O que o seguro vai exigir de você? Toda a documentação, para ver se você usou tudo de forma correta, como diz no projeto. Olha, aqui é uma cozinha, aqui tem uma área que pode ter incêndio. Você usou o drywall correto? Olha, aqui é água, você utilizou. Então, isso tudo vai influenciar. Então, esse é o grande diferencial quando você está à mesa com o especialista. Porque o cliente ele vai ter esse conforto. Porque não é obrigação do cliente saber, mas é obrigação do cliente contratar um profissional que saiba. Então, nisso, quem que tem que chamar? Falou em drywall, steel, Vânia. E é legal, sabe. E é legal essa analogia, isso que você comentou, e eu faço uma analogia com o médico, né? Eu tô com uma dor no coração, eu não vou no podólogo. Não é? Tô com uma dor de cabeça, eu vou no gastro. Não, eu vou no médico especialista. A gente entende essa importância do especialista, mas na construção civil, infelizmente, as pessoas trocam o especialista pelo generalista. Então pega o cara que ele é encanador, pedreiro, gesseiro e o cara faz tudo. E aí você falou, mas cadê a documentação? Cadê a orientação profissional? A gente, do lado de cá, como especialista, tem que garantir que o nosso cliente está tomando decisões assertivas e, às vezes, com um custo um pouco maior do que ele imaginava, mas com uma segurança
3 vezes maior, porque tem o seguro de obra, está usando material adequado, a equipe está com EPI, teve algum problema na obra, sei lá, alguém se machucou, tá um registro, a pessoa está organizada, não é? Não tem um problema para o nosso cliente, né? Exatamente esse tipo de ponto. Esses dias eu estava conversando com a Rivânia, num dos eventos que nós nos encontramos, né? Que é só celebridade, viu, gente? É o tapete vermelho para cá, Dubai para lá, a gente já vai chegar nesse ponto. Exatamente. E nós batemos um papo rápido num evento e ela fez um comentário assim comigo que eu fiquei, putz, vida, olha só a diferença, né? Ela tinha ido numa obra de uma pessoa, de um influenciador nas redes sociais do mercado financeiro e ela se deparou com uma situação de um prestador de serviço de outra pessoa no andaime, aonde até ela, quando ela viu, ela ficou com mal-estar, passou um tempo, acho que 2 dias, teve um acidente. Justamente do que ela havia sinalizado. Não era a equipe dela, ela estava fazendo uma visita, mas era uma obra que teria um significado, um valor agregado muito grande, principalmente em relação a marketing, né? Os influenciadores acabam procurando muito nós da área da construção para fazer algumas parcerias. E já imaginou como ficaria se fosse alguém da equipe dela de fato? Mas já não estaria sem cinto, né? Vamos começar por aí, né, Rivânia? Capacete. Era o mínimo. Então, ela previu, tudo bem, ela previu óbvio, mas, gente, olha o grau do perigo que as pessoas se expõem. A pessoa foi até resgatada de helicóptero, se eu não me engano. De helicóptero. Todo mundo já entendeu, né, qual foi a situação. E aí, falando de risco e de exposição, compartilha com a gente, Riva, um caso que você chegou numa obra, esse aí você não estava lá, mas que você teve que ter uma ação como Gesso Campos para solucionar um problema que um não especialista, ou um generalista, um amador, estava atuando e você viu que teve uma necessidade ou que você teve uma ação que foi significativa ali para solucionar o problema. Você tem algum case desse sentido aí na sua história? Tenho, não posso aqui mencionar nomes. Ela tem vários contratos de confidencialidade, tá, gente? Assim, aquele lá, né, ok, mas fala só no geral para nós, por favor. Eu já cheguei, sim, em obra, que não tinha, que me convidaram porque viram que tinha coisas extremamente erradas e foi justamente de não uso de material normatizado, de não equipes especializadas. E era uma residência e eu falei para a pessoa, olha, vocês vão ter que realmente retirar tudo, isso daqui não pode. Então comecei a mostrar para ele perfil com corrosão, já o cliente não tinha adentrado a casa, já tinha perfil com corrosão. Por quê? Porque usou o perfil em cima de um contrapiso. E no steel frame você precisa colocar uma banda acústica, você precisa colocar um impermeabilizante. Porque a química com o perfil, ele vai ter uma ação química e vai corroer. Então, não tinha nem terminado a obra, já estava com uma situação horrível. Então, fixadores errados, porque nós, como especialistas em drywall e steel frame, temos que, apesar de parecer muito igual, mas não é. A execução é totalmente diferente. O perfil é diferente. A situação de fixação é diferente, tudo é diferente. Aparentemente as pessoas imaginam que é igual. Dá para usar as mesmas técnicas, mas não é. E aí é onde tem o valor barato. As pessoas, realmente, o cliente final ele não tem que entender, mas ele tem que ser orientado por uma empresa especializada. É tanto que arquiteto, engenheiro, quando eu vou para um projeto, eu oriento. Quantas vezes eu já lidei com situação e eu mostrei para ele qual que era o meu diferencial. Inclusive, foi lá no prédio da Gesso Campos, que é construído todo em construção a seco, e mostrei para ele os materiais, a situação, o porquê do barato. Então, o que eu mais vejo, David, é hoje, hoje eu não vou mais tanto nessas visitas, né? Porque graças a Deus os meus clientes eles não têm mais essa situação. E foi um cliente que está comigo já de algum tempo, é um dos grandes play aí de obras. Depois de que eu mostrei para eles a situação que estava e o grande risco que corria daquele pessoal. Era uma casa que não era uma residência que ia ficar por muito tempo, são coisas que são tiradas e demolidas constantemente, mas precisa ter uma segurança por pouco tempo que tiver. O básico, né? E o básico, e o longo prazo mais ainda.
Então, hoje as pessoas, eu bato muito nisso, cuidado com que vocês acham que o drywall é igual ao steel frame é igual ao drywall. Não é. Apesar de parecer muito igual, é totalmente diferente. E vocês são especialistas, mas vocês têm que contratar a empresa que vai mostrar o que é um fixador do steel frame e o que é um fixador do drywall. E isso caiu uma parede. Porque olha o risco, né? Olha o risco põe, às vezes, que você põe numa família. Então, você hoje fazer construção de prédios, você tem que entrar quantas mil famílias vai estar ali. Apesar do drywall entrar como fechamento, mas sim, ela também oferece riscos, oferece risco. Eu vou sem conhecimento nenhum, contrato ali a indicação do vizinho para fazer uma parede. Vou fixar. A pessoa que só viu uma parede pronta, ela não sabe diferenciar. Ela vai lá, vai querer colocar uma prateleira, colocar um armário cheio de copos. Pode. É uma parede, tudo bem você não saber, mas você tem que ser instruído para fazer o correto. E você vê as situações, toda vez eu olho por trás disso, né? Quanto dinheiro não foi gasto, quanto tempo não foi perdido e tudo vai pro chão, que é o que você falou. Desmonta tudo. Você fala, cara, e o tempo que esse cara tá esperando para morar e o tempo ou para colocar? É algo que de verdade acabou. Não vai voltar. Não vai mais. E o desperdício e o prejuízo que aquele cliente teve em tempo que não volta, em material e em várias situações, porque assim, muitas vezes já está avançado esse trabalho com pintura, com acabamentos e vai ter que tirar tudo. E aí, falando de tempo e falando de perda, queria que você compartilhasse um pouquinho pra gente como é a sua relação com investidores, porque o seu método construtivo ele é rápido, né? Ele tem as suas particularidades interessantes na questão de aproveitar, fazer rearranjos depois e tal, mas como que é para você hoje, como você vê hoje o seu posicionamento do seu produto no mercado hoje para o investidor, que tem pressa, o cara que ele quer construir para vender ou para reformar, como é que você vê a importância hoje do seu método hoje para um investidor hoje que tem essa pressa para poder ter o retorno do investimento dele? O método da construção a seco é o mais rápido e eficaz. E não tem o concreto, né? E até favorece em todos os sentidos, David, para o investidor, porque hoje você vê aí os prédios aí verticais cada vez diminuindo também de tamanho. E onde o produto do drywall, o steel frame entra? Quando esse investidor ele faz inúmeras apartamentos menores, mas muitas vezes você chega lá e quer comprar 2, 3 e fica muito mais fácil essa modificação. Então, quanto rápido então o que se levava um prédio aí para se construir 2, 3 anos em construção convencional, hoje no drywall é muito mais rápido. Então, assim, hoje a gente faz muitos metros no dia. Quando o projeto está todo redondo, todo resolvido, todo já alinhado, é muito rápido essa construção. Então, o investidor tem o quê? Um retorno muito mais rápido. Entendi. E com o método, você consegue o quê? Ele consegue ter essa flexibilidade de alteração de layout, alteração né? de layout, né? Porque muitas vezes o cliente chega lá e fala assim, não, eu quero 2 apartamentos. E como é um material que ele não, quando entra nessa situação, não é estrutural, é muito mais fácil essa remoção límpida, rápida, e muito tempo ágil você faz toda aquela modificação, o que era muito diferente do convencional, porque o convencional não pode, por quê? Porque ele entra como estrutural, não dá para tirar a parede do prédio. Eu ia te perguntar isso agora, porque aqui quando tem alteração de projetos... E nem olha para mim, que nem sou eu que muda, hein? De projetos, a mão de obra tem que quebrar a parede, muito entulho, residual, poluição, porque nós estamos falando ali, né, de um método muito poluente, e tempo, né? Então ali a gente tem que respeitar determinadas secas, tem que fazer alguns cortes. E eu acredito que no drywall, se o seu cliente, eu imagino que isso já tenha acontecido, de pedir alteração. Imagina. É mais rápido. Imagina, né? Muito. E hoje, até antes aqui, eu estava até comentando com o David, né? Hoje, grandes casas, assim como vocês estão fazendo retrofit aqui, eu tenho muitos clientes também que compram essas casas e está alterando esse layout para paredes de drywall e steel frame. E eu fico muito feliz porque eu estou 20 anos e quanto hoje esses clientes estão aceitando essa mudança, né?
foi muito difícil. Quando eu entrei, ninguém aceitava uma parede drywall. Porque antes as pessoas acho que associavam, tipo assim, não tem boa qualidade. É frágil. É frágil. É frágil. E hoje eles veem que não, que é a realidade. É realidade. É uma realidade a construção a seco. Não tem como mais você, numa obra, você não ter a construção a seco. É impossível. E hoje esse cliente está modificando, e para você da engenharia é a melhor coisa. Com certeza. Por quê? Porque o engenheiro muda muito mais rápido, tem muito menos resíduo, tem muito menos poluição, mão de obra muito mais rápido para você fazer. E o resultado é mais rápido. É mais Você chega, sim. meu Deus, dia essa você parede tá pronto, já fez né? um fechamento já, né? Já tá fechado, já tá bonitinho ali. fechado. Imagina agora o peso dessa mulher, gente, para ser contratada como ali a pessoa responsável por todos os realities ali que tá acontecendo na Record. Não, e aí, tudo. E aí, gente, isso é só a ponta do iceberg, Só né? a ponta do iceberg. É evento no Copacabana Palace, é Dubai. Daqui a pouco a mulher tá indo pra Marte com Elon Musk e vai fazer um drywall lá na Lua. E além de investidora, né? Porque ela também foi uma das investidoras do nosso projeto aqui, R496, e eu brinco, né? Tudo vai se conectando aqui nas nossas mesas. Contar aí um pouquinho pra gente nessa sua parte, assim, dessas suas entregas. Por quê? Porque ela, com certeza, ela atende os prazos, os preços, Sim. ela é validada dentro do mercado e ela atende todas as certificações. Como começou essa parceria com o reality show? Foi nessa necessidade de pontualidade, material normatizado. Porque você, assim como equipe eu qualificada. brinco, né? O nosso trabalho é 100% artesanal. Artesanal. É artesanal. Artesanal. E quando teve alguns, né, problemas lá, me contataram e, graças a Deus, eu cheguei com toda essa solução, principalmente de prazos. Era um grande problema lá, infinitos problemas, mas fico muito feliz que já tenho alguns anos e essa semana estreia, com certeza o episódio já deve ter lançado, mas vai estar no ar um novo reality que estreia segunda-feira, dia 29, no ar, aí com vocês, um novo reality. Aí as pessoas vão assistir o reality pra ver as pessoas, eu pra ficar vendo as estruturas. Ligar pra Rivânia e falar, Rivânia, esse vão aqui ficou maravilhoso. Tem um print nessa parte que não aparece ninguém, não é só as paredes. A minha amiga que fez, deve ser isso. E eu falo que cada projeto foi desafiador, pelo tempo, pela artesanalidade, porque lá é muito artesanal. Artesanal do que? São vãos muito grandes, são cenografias e nós temos que tudo adequar no steel frame, no drywall. Entendi. Então, assim, essas coisas me impulsionam cada dia mais. Eu falo assim, quantos desafios. Que delícia, né? E a mais recente também foi um desafio, foi de uma expansão de uma empresa internacional, que eu tive aí o prazer de liderar essa expansão dessa empresa internacional. Eu achei que eu já tinha passado por todos os desafios, mas a empresa internacional, gente, também é o desafio. O desafio você Atender todos os critérios internacional, porque não é Brasil, eles trazem lá de fora para cá e você atender a tudo isso. E o prazo também deles, porque eles foram criados na construção a seco. Sim. É um cliente muito mais fácil. É comum para eles Já esse é método normal antigo, lá, né? sim. Porque eles sabem quanto é rápido. E eles ficaram muito felizes porque hoje no steel frame nós conseguimos tirar da fábrica já 60% pronto. Nós temos os prazos de entrega os também. prazos de entrega, mas nós temos uma equipe lá fazendo já toda os painéis. Então a gente já leva os painéis tudo pronto para a obra. Nossa. Então quando chega lá, você é como Lego. A gente já faz toda essa fixação. E então tudo isso, antigamente o pessoal já levava os possíveis fazer na obra. Eu falei, não, vamos fazer. A Rivânia foi lá e falou, não, vamos fazer diferente, já vamos transportar todos os painéis prontos. Então, como nós fazemos o projeto em steel frame, a gente já tem toda a situação de projeto, a gente já leva todo. Então, isso adiantou muito. E vocês também já fazem entrega acabado ou depende? Só o acabamento do drywall e steel frame. Legal. Aí a pintura depois ele traz. É outra parte. É outra parte. A pintura é uma situação aí que o cliente ele contrata
E sempre eu procuro muito também poder indicar os parceiros, porque eu falo que na obra é um conjunto. Sim. Não adianta eu lá deixar um drywall super perfeito, Sim. minha equipe deixar um acabamento impecável e o cliente contratar também o próximo profissional que ruim. Ele vai detonar o meu trabalho. Sim. Então tudo é um conjunto. Então eu falo muito para o cliente, olha, tenha cuidado com todos os seus contratos. Sim. Tem muito profissional bom no mercado, mas tem muitos falando que faz e não faz. Acho que todos nós, né? Nós somos já passamos prestadores, por mas isso. também já fomos vítimas, né? De más contratações por falta de, enfim, de buscar realmente se a pessoa ali ela já está. E às vezes você busca, valida, e quando é sua vez, o negócio dá aquela. premiada, né? É o premiado. A pessoa que premiada, pisou na porque- calçada naquele negócio, né? Infelizmente, algumas situações é interessante que a gente vivencia, a gente aprende e fica melhor para É legal o que você está comentando, Ju, porque eu gosto muito isso da Rivânia, gosto de você e é o que eu busco fazer também, né? A gente tem um posicionamento digital, tá em evento, tá em palestra, e quero depois também entrar um pouco nesse assunto, Riva, mas a gente também busca ter uma boa entrega, com excelência naquilo que a gente faz, né? A obra da Juliana aqui, gente, assim, é que a gente depois vai fazer um tour pela obra para vocês verem a organização dessa obra, desde o dia 1 de obra aqui, com demolição, a Juliana sempre impecável. Exatamente. Na organização, a Rivânia, as obras dela também da mesma forma. Meu time, quando vai entregar projeto, eu tenho esse cuidado de vamos organizar a nomenclatura do arquivo, deixar clara a diagramação para que qualquer pessoa pegue aquele arquivo e consiga entender a informação. Isso é muito importante. Mas antes da gente entrar nessa parte bonita, eu queria falar um pouco, que aí eu queria te dar a oportunidade de compartilhar, a realidade quando você tem uma pessoa que te vende muito bem uma coisa, uma promessa, e na hora de entregar, como que é isso para você? Eu sei que você passou por uma questão aí, que obviamente a gente não vai citar nomes, mas como é que foi para você lidar com essa experiência de alguém que te vendeu algo e na hora de entregar foi completamente o oposto do que foi prometido? Mas respira, toma água e daqui a pouco você responde. Olha, quem nunca A gente foi agora, premiada, né? Quem nunca foi? E olha, mesmo com a experiência em obra, passei já por uma situação de indicar um profissional e que se vendia muito bem, mas no final não executava, nem sabia fazer. E que tão ruim isso. E eu, mesmo assim, eu pude conhecer, eu falo que do limão você tem que fazer uma limonada. Eu conheci nessa situação profissionais que aí não se vendiam, mas eram extremamente profissionais. Então, nesse mundo digital, tem que se tomar muito cuidado. É o famoso quem fala muito e faz pouco. Faz pouco. Você tem que ter muito cuidado. Porque muita gente se vendendo e, na real, não faz. Eu sou do digital, não consigo estar, sinceramente, assíduo aí todo dia, porque o meu dia é uma loucura. Eu tenho várias empresas para lidar, eu tenho também filho, eu tenho casa, eu tenho marido, não é fácil fazer tudo isso. Mas cuidado com esses profissionais que você contrata e que no final não são. É o que a gente fala, né? Lastro. Vai lá, o Malman fala muito isso, né? Olhou para a pessoa, gostou, ótimo, vai lá ver se ela tem mesmo a entrega que ela está falando. E outra coisa, eu acho que você tem que sentar na mesa com essa pessoa várias vezes. Várias vezes. Porque em algum momento, talvez fique um indício, às vezes no almoço, né? Um exemplo, vou fazer negócio com um homem. Num outro almoço, num outro encontro, eu vejo ele destratando a esposa, destratando o filho. Aí eu penso, quem sou eu para essa pessoa? Entendi. Se ele destrata a pessoa que mais ele deveria respeitar, com certeza ele não vai me respeitar. Então, eu acho que essas validações de estar na mesa antes de fechar com a pessoa mais vezes é muito importante. Porque da boca para fora, eu posso ser o que eu quiser. E a validação, Mas uma hora isso cai. e é uma sequência de validações que eu aprendi isso também. Tem a validação do posicionamento, tá lá no evento, tem uma boa presença legal. Depois tem a validação da tratativa, como você falou, como que essa pessoa se comporta com as outras pessoas, como que é o testemunho dela de outros cases que ela passou. E a validação da entrega de fato, né? Deixa eu lá ver a obra que ele fez, deixa eu conversar com outros clientes, porque infelizmente tem muito dessa venda. E uma coisa que eu falo bastante, e aí é um ponto que eu sempre gosto de trazer, às vezes o cara não tem mesmo nenhuma obra daquele tamanho,
mas ele está sendo sincero com você. Primeiro aeroporto que você fez, o primeiro, você não tinha feito outro. E aí você pode falar pro cara, olha, até hoje eu nunca fiz um aeroporto, mas eu fiz isso que se assemelha, eu fiz isso e eu te garanto que eu dou condição de entregar, ok? Pior é, primeiro aeroporto, eu já tenho 10 aeroportos no meu portfólio, porque quer fechar aquela obra de qualquer jeito e aí vende qualquer coisa. Né? Toda vez eu conto essa história. Eu e a Ju, a gente tem um caso real de uma pessoa que pediu para gravar um Reels, lembra? E olha, eu não tinha obra, a pessoa me ligou, essa aqui a gente ia começar ainda, né? Essa daqui a gente ia começar. Eu liguei pra Ju, falei, olha, tem uma pessoa pedindo, você tem uma obra? Passa na tal obra minha lá pra gravar. Às vezes o fundo, né, quer mostrar alguma ambiência e tal, beleza. No outro dia eu mandei o Reels pra Ju. Gente, eu tô aqui na minha obra, que eu fiz com o meu método, que eu ensino no meu curso. Falei, não é possível que tenha essa cara de pau de fazer um negócio desse. Eu dei risada, porque assim... Eu falei, Ju, o que você quer que eu faça? Quer que eu vou lá, que eu comente? A Ju falou, David, deixa. Deixa, eu acho que quando isso começa a acontecer, né? Eu acho que é sinal que eu tô no caminho certo e as pessoas querem tirar proveito. Aí é consequência de cada um. Mas na vida real, no dia a dia... ele não vai conseguir fazer o que eu faço, porque ele não sabe. Não vai. E é o que eu falo. Não aí a vergonha é só dele. Não adianta vender uma coisa que você não executa. Exato. É muito curto. Eu falo assim, é voo de galinha. É rapidinho. Exatamente. Voo de galinha. Voo de galinha, gostei dessa, né? Voo de galinha. O que é aquilo ali? É um VDG. É um VDG, já entendi. É um voo de galinha. Adorei esse voo de galinha. Vou usar. Então, não adianta. E eu falo assim, olha, São Paulo é grande, mas o mundo é pequeno. Gente, é muito pequeno São Paulo. Por mais que vocês são aqui, ficam mais Alphaville, eu tô Vila Mariana, mas São Paulo é muito pequeno. Sim. Você encontra todo mundo. Então, não adianta você se apresentar lá, você fazer vídeos, tal, e depois é a validação e a entrega. E você vê que essas pessoas, né, começaram muito nesse mundo aí que veio depois da pandemia de eventos, né, de network e tal, mas você vê que foi só lá no começo, depois sumiu. Por quê? Porque não executava e não tinha entrega. Exatamente. Então, quem tem, se mantém até hoje. Sim. Não Exatamente. foge. Não é fácil estar em todos, porque nós temos nossa vida de trabalho. Mas sempre que dá, a gente... E as pessoas se vendem muito bem, né? O duro é na prática. Eu já tive alguns conflitos do tipo, por indicação. A moça se vendeu para mim como gestora de obra, tinha entregado 3 torres, mais de 150 funcionários. Eu falei, nossa, perfeito. Essa minha obra é meio sem graça, né? Ainda pensei. Tem só uma casinha aqui para você poder gerir, né? Exatamente. 1 semana, 2 semanas depois, ela desistiu. Ela falou que dava muito trabalho, que ela não sabia lidar com o meu perfil de cliente, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois eu fui entender, sim, ela gerenciou obra, sim, mas ela não era dela. Ela era a que chegava com a prancheta, chegou a areia, veio todo mundo, foi entregue o piso, né? Tchau. Então, assim, tá vendo a diferença? É o discurso, tipo da né? gestão. Então, assim, a gente tem que saber focar. Saber entender o que a gente está contratando, porque senão é isso, sabe? Eu trouxe uma responsabilidade, eu achei que ia ser tranquilo e, na verdade, aquilo se tornou uma grande dor de cabeça que, a partir do momento que ela saiu, para eu arrumar, levei 3 meses. Nossa. De novo, tempo, dinheiro, investimento indo pro buraco, né? Exatamente. É o mesmo problema sempre. Mas como que... Isso, meu cliente não quer saber. Entende? Então, assim, olha a importância da gente validar, ter um especialista. Lógico, hoje, para a gente estar sentado nessa mesa, nós erramos, aprendemos e acertamos. Então, hoje, a gente tem propriedade para falar sobre. Então, hoje é mais difícil alguém pegar a gente, né? Muito. A gente já tá meio vacinada. E depois de hoje já tem nome, né? Ih, é o VDG chegando aí, ó. Exatamente. Eu também sou mãe, tenho 40, não vem contar a história aqui, não vem que contar a gente já historinha, tá bem esperta, não, né? VDG, agora o VDG, agora eu vou falar, vamos falar sobre o VDG. É o valor do que não, é o voo da galinha. É o voo da galinha mesmo, voo de galinha e é isso. Vocês estão usando a incorporação? Exato, eu vou usar esse termo a partir de hoje com os incorporadores, clientes amigos meus. Ó, a chamada desse vídeo, VDG. VDG.
para incorporadores. Agora já deixando claro que todo mundo deixando claro que todo mundo agora é de verdade, agora vamos falar sobre a parte bonita, né? Como é que você entrou assim nesse monte de movimento, de brinquei do Palácio lá, mas você sim tem premiação lá no Copacabana Palace, teve a viagem para Dubai. Como foi para você, como é para você ter que conciliar isso? Porque tem muita gente que tem só isso aqui, só entrega. Então eu conheço muita gente que é muito boa, mas não sai da operação. E aí tem uma dificuldade comercial, de oportunidades, relacionamentos. E aí a gente acabou de falar que tem o VDG, né? Que só fica também nesse lado do marketing e a gente já falou com a Sueli aquele dia, né? Muito evento de network, clube de network, muita coisa que só é status e só não entrega conteúdo. E como que é para você lidar com essas duas polaridades aí? Como você entrou nisso? E compartilha um pouco desse momento Rivânia popstar aí, que a gente sabe que tem. Já vou dar um spoiler, tá? Para quem não conhece os bastidores de palestras, muitas vezes nós acabamos usando algum recurso financeiro para ter o acesso, né? E muitas vezes o acesso, ele impacta em cima de um palco, então muitas vezes é interessante nós, validarmos isso. Mas a Rivânia, ela simplesmente é convidada. Sempre, todos os eventos, todos. Essa mulher é incrível. Olha, eu falo que ninguém cria nada e cresce tanto sozinho. Exato. Então eu sou muito privilegiada de ter, David e Juliana, equipes, pessoas que estão comigo há muitos anos. Quem me conhece sabe, eu gosto de estar operacional, mas eu tive que sair um pouco. Para ser empresária. Para ser empresária. E eu tenho hoje pessoas dentro da minha equipe que eu posso confiar em vários setores. Eu tenho uma gerente geral dentro das minhas empresas que cuida para mim. Todas as minhas equipes têm um líder. Quem me conhece sabe, eu amo estar em obra, mas não consigo estar em tudo. Não tem como. Não dá, mas eu criei líderes. Essas pessoas são extremamente confiança para me dar essa segurança de poder estar em eventos. Eu senti muito essa necessidade de compartilhar, principalmente para mulheres, porque chegou um tempo que isso me tocou muito no meu coração de falar, porque eu sei o tanto que eu sofri desse machismo, e levar lá para os palcos, sim, que a mulher ela pode estar onde ela quiser. Eu falo que se a pessoa for determinada, destemida, fé em Deus, porque sem Deus você não é nada, você pode estar onde está. Então, assim, eu era uma pessoa improvável de tudo. Saí de uma cidade pequena do Piauí, cheguei em São Paulo e tive várias situações aí, recomecei do zero, eu falo nem do zero, do negativo, fundei a Gesso Campus, então eu tinha todos os não para desistir. E essas pessoas estão comigo desde lá de sempre. Eu tenho pessoas que estão comigo na minha equipe desde quando eu estava no negativo. Então, por que não confiar e não dar oportunidade para elas? Sim. Então, hoje, quando ela chegar aqui na sua obra, eu vou falar, olha, o fulano é o líder da equipe. Ju, você pode falar tudo com ele. Óbvio que tem coisas que você vai me retratar, mas você pode ter certeza que tudo que você falar com ele, em 1 minuto ele está ligando para mim, ele está ligando para minha gerente, que também tem autonomia hoje para resolver. E foi com eles que eu falo que foi eles que me deram essa liberdade, junto, óbvio, com a pessoa que eu convivo também, o meu esposo, de poder estar nesses eventos. Fui convidada, foi uma grande honra ter sido convidada, tanto Copacabana, em Dubai foi um divisor de água, porque foi a primeira revista de empreendedorismo para mulheres, e do Brasil nós fomos em 5 mulheres, e tinha outras brasileiras lá também, que são mulheres, que têm seus negócios lá, da construção só era eu, mas também lá é um país que hoje é bem tranquilo, mas que lá o machismo impera muito, né? Uhum. Muito mais do que o Brasil. E foi um divisor de águas, né? Aquele lugar que é maravilhoso, principalmente para a construção. Era o meu sonho master, porque aqueles arranha-céus, aquelas obras, aquela construção. E poder estar lá junto com essas mulheres que sim, que tiveram a audácia, a coragem de montar seus negócios com toda dificuldade, brasileiras também, e estão muito bem. Então eu falo que é isso, né? Foi todo um conjunto de pessoas com que me levou a isso. Eu não sou nada sozinha,
eu sempre agradeço muito, eu falo muito que eu estou onde eu estou hoje, primeiro Deus e segundo as minhas equipes, as pessoas que estão comigo, os meus colaboradores, que me dão essa liberdade, que eu posso estar pra aqui, você eu sei que poder eles estão empreender, lá, buscar novas oportunidades, novos negócios, e com isso eu também pude mudar a vida deles. Você é uma geradora de emprego, né? E é isso que eu ia falar, né? Ela gera emprego. É bonito o que você fala porque tem propósito. E aí mesmo a exposição, mesmo estar na revista, estar no Copacabana Palace, estar em Dubai, tem um propósito. E quando você vende esse propósito, essa visão para o seu time, eu falo isso pro meu time, eu falo, cara, quando eu estou num evento, eu estou indo por todos nós. Porque eu chego lá, faço uma boa conexão, eu faço um novo contrato e eu volto e falo, galera, e aí tem a minha estrutura, né, de gestão com eles, que eles também participam dos resultados, então todo mundo celebra junto comigo porque entende que é pro time. É pro time. Não é para mim Não só, é pra mim. né? Não é só para o David. E eu deixo isso muito claro para eles, eu falo, eu estou indo para lá em busca de negócio para nós. Exato. Não é só para a Rivânia, é para todos nós. E eu sou muito realizada hoje porque eu mudei a vida dessas pessoas. O mundo de obra você conhece, Ju, como que é. Então, assim, não foi fácil fazer todo... São muitas histórias. Muitas histórias, mas hoje são pessoas muito bem resolvidas, com família, que tem seu bom carro, dá conforto. Tem recursos, família. Tem graças recursos aos seus negócios. Então, hoje em dia, a importância dessa mulher tá aí, falando, pegando o microfone, tá sentada nos podcasts, executando coisas, ela é uma geradora de empregos. Ela alimenta milhares de pessoas de uma forma indireta. Então, quantas famílias, né, não tem ali uma mesa farta graças ao que você consegue prover a eles. E aí, a gente partindo para o final... foi um tempo muito bom aqui com você. Queria agradecer ao nosso patrocinador aqui, a Mais Controle, né, que nos ajuda aqui na gestão da obra. Então, você que está aí com dificuldades nos números, na organização aí da sua obra, do seu empreendimento, tem uma grande indicação nossa. E falando sobre essa questão que a gente está comentando agora, sobre mudar vidas, queria que você deixasse uma dica final, Riva, sobre... uma mulher, uma pessoa, não só a mulher, mas uma pessoa que está começando hoje e se vê num grande desafio, porque você tem uma história de vida, eu não quis entrar muito aqui, porque já falou isso 300 mil vezes em 300 outros podcasts, então pega aqui a Rivânia, segue ela, vê outros podcasts lá também, que tem uma história completa dela, que é de superação absurda, mas qual dica que você daria hoje para alguém que está começando e aquela famosa frase, né? Se você fosse dar uma dica para você mesma há 20 anos atrás, mas... o que você deixaria hoje de incentivo ou de conselho para alguém que está começando hoje? Olha, o conselho que eu daria é: nunca desista dos seus sonhos. É na dor, é na dificuldade que você se fortalece, que você cresce. Busque Deus. Tenha uma base familiar muito boa, porque eu falo, se não fosse isso também eu não conseguiria... Tá tão bem em todos os aspectos. Equilíbrio também, eu falo assim, busca um equilíbrio da sua vida. Quem me conhece aí sabe o quanto que de alguns anos para cá eu não abro mão do meu treino, do meu momento de oração, do meu momento com família, do meu momento com meu filho. É isso, nunca desista. Busque fé, busque sua família que te apoie. As pessoas que te apoiam, muitas vezes também eu falo que a sua família não é só o laço de sangue, mas são pessoas também que tenham propósito. Procure estar em mesas que você cresça. Com certeza. Que mude também muitas coisas que nem todos os dias são bons. E quantos dias não são bons? Você sabe muito bem, João. Quanto que a gente tem que ser forte, lidar com muitas situações. Mas quando você tem todos os equilíbrios ali, os pratinhos da vida equilibrado, não tem porquê não dar certo. Então, assim, dificuldade todo mundo passa, até hoje, tá, gente? Não importa o tamanho, e quanto mais você cresce, muito mais... O problema é proporcional. É proporcional. Exato. Mas não desista. Eu falo assim, graças a Deus que Deus me fez uma mulher, uma menina muito forte, e eu sou muito grata, eu sou muito realizada. E é isso, não tem assim, são muitas coisinhas que você ali tem para buscar um lado espiritual,
Eu sou uma pessoa que busco muito Deus em todas as coisas e Ele vai falar, Ele vai te dar orientação e você também procurar sempre estar cercada de pessoas que tenham propósito, pessoas verdadeiras, pessoas do bem. Uma hora ou outra você vai encontrar algumas aí que vai te deixar te tirar do eixo um pouquinho, mas vai te ensinar algo. Vai te ensinar algo. Depois você vai entender que te ensinou algo. Exatamente. E muito obrigado aqui por essa oportunidade de estar com esses gigantes que eu super admiro, que são amigos hoje, que o network, os encontros aí nos proporcionou. Eu sou muito grata, muito feliz. Nós também, né, Leide? Com certeza. Também quero agradecer muito a sua presença. A gente falou muito sobre sua jornada, sobre o que você faz, sobre a importância do que você faz e da forma que você faz, que é muito bem feito, né? E a grandiosidade que isso virou. Então, acho que no resumo, né, é aquilo que a gente gostaria na nossa vida, né? Deixar um legado. Sim. Então, é isso que você está fazendo. Você está mudando uma história, não só sua, mas como de muitos outros brasileiros, e de uma certa forma de indústrias, de empresas, aonde você conseguiu gerar novas coisas, trazendo uma transformação muito mais positiva. Então isso você deixa um legado, você está deixando uma história para o seu filho quando for maior, falar, olha o que minha mãe fez. Olha, a minha mãe. Então eu acho que essa é uma honra, né, a gente conseguir fazer isso. Deixar a sua história registrada na cidade. Por aí. Parabéns. Eu acho que é o nosso maior legado, né? É nós deixar esse exemplo, principalmente para os nossos filhos. Exatamente. Se você deixar para os nossos filhos, você já vai estar deixando aí para o mundo. Exatamente. E essa é a importância das grandes parcerias. Com e aproveitar certeza. para agradecer também o nosso parceiro, a Consluga, que graças a eles, todos os nossos equipamentos, locação de betoneira, perfuratriz, enfim, tudo que a gente precisar, a gente sempre recorre ali à Consluga. E não esqueça, gente, projetos da SX. Se vocês também precisarem de personalização, Trilova, não esqueça, gente. E obra, Reforma Faville, com certeza. Bom, é isso. Muito obrigado por ficar com a gente até aqui nesse episódio incrível. Não deixe de seguir a Rivânia, cada uma das pessoas que estão aqui presentes, e se lembre, invista com especialista.